Nós estamos continuando a estudar o livro Escutando os Sentimentos de Hermance Dufour, uma visão espiritualista, uma visão neurocientífica e evangélica de um livro brilhante que merece a nossa leitura, a nossa reflexão. No capítulo 9, a Hermance Dufour, através da mediunidade de Wanderley de Oliveira, fala sobre o estudo da arrogância, que nós já falamos outras vezes. Nós sabemos que a arrogância, como já expliquei, é quando o ego ele transborda, ele entorna do copo, né? A arrogância é quando o orgulho ele se torna disfuncional. Só recordando, como eu já falei, o ego ele é uma estrutura da nossa mente responsável por manter a integridade nossa mental, da nossa saúde psíquica. Ele que nos ajuda a correr atrás da nossa integridade física, de muitas vezes estabelecer limites nas relações, estabelecer justamente a nossa posição diante de muitas situações. Ele nos ajuda a posicionar. Isso faz parte do ego. A gente não arranca o ego. A gente tem que saber justamente administrar ele. Ele faz parte da nossa sobrevivência, de manter a nossa saúde. Só que devido a mecanismos que todos nós temos, como eu disse, o cérebro, gente, ele se preocupa com a sobrevivência nossa. E muitas vezes, na busca da sobrevivência, passamos a ter comportamentos disfuncionais que prejudicam a nós e outras pessoas. E um deles é da arrogância. A arrogância é nada mais do que uma defesa, uma tentativa de defesa para blindar nossas fraquezas, a nossa insegurança, a nossa vulnerabilidade. Independente de que área que você esteja, a gente vê isso no ambiente familiar, no ambiente acadêmico, profissional. A arrogância, como eu disse, é a questão de arrogar, de ser presunçoso. A pessoa passa a ser ou procurar ser, a falar de coisas que realmente ela não é. E ela realmente quer impor o seu ponto de vista, o que ela é, o que ela supõe ser a outras pessoas. Quer dizer, ela passa a ser disfuncional. Então, aí é quando o orgulho extrapola completamente. E, justamente, o oposto da arrogância é justamente a atitude saudável que o Mestre Jesus já vem ensinando há muito tempo, que é a humildade. A humildade é justamente isso, é quando você passa a aceitar essa vulnerabilidade, aceitar justamente essa nossa fraqueza, aceitar nossa insegurança. Interessante que muitas religiões e muitas pessoas têm um conceito distorcido de humildade. É um conceito medieval, achar que humildade é cabisbaixo, usar roupas rotas, estar justamente despenteado, não cuidar da aparência. Isso não é humildade, isso é falta de estima, isso justamente é um comportamento disfuncional. Isso é a pessoa que perdeu o auto-amor. Então, humildade, segundo o próprio Jesus ensina, ele vai falar mais adiante, é quando a pessoa sabe quem ela é, nem mais nem menos. É que ela não está preocupada em comparação com os outros, ela se preocupa em comparação consigo mesmo. Eu vou comparar quem que eu sou hoje com quem eu fui ontem e o que eu posso ser amanhã. A humildade é ter essa noção, portanto, de saber a nossa vulnerabilidade, que todos nós somos, todos nós temos. Por mais que um homem e uma mulher tenha poderes na face da terra, ele sempre terá suas vulnerabilidades, sejam psíquicas, físicas, ele vai ter suas inseguranças, porque isso faz parte da condição humana ainda na face da terra. E o Mestre Jesus, mais uma vez, com o roteiro das Boa Nova do Evangelho, ele nos traz justamente esse outro efeito, que é realmente a humildade. E o Mestre conhecia a todos nós. Existe uma frase muito interessante do budismo, que ele diz que uma forma de diminuir nossas dores é tentar justamente contrair o ego. Vou repetir. Uma forma de diminuir as nossas dores é tentar contrair o ego. É o que Jesus fala. Exercitar é saber que nós temos vulnerabilidade, que nós temos insegurança e acolhê-las. Não tentar escondê-las, não no sentido de negá-las. Nós não precisamos expor isso para ninguém socialmente, mas nós não podemos negá-las e acolher em nós. Porque justamente quando a gente tenta inflar o ego, a gente pode chegar nessa conduta da arrogância. Então o ego faz parte do nosso dia a dia, mas se a gente quer sofrer menos, a gente precisa tentar encolher ele. E uma das formas de encolher esse ego é vivenciando essa humildade que o Mestre Jesus nos diz, que é a presença de si mesmo, é a presença de que realmente nós somos, das nossas limitações, da nossa incapacidade, que nós estamos em crescimento, que nós somos aprendizes, que ninguém nasce pronto, que nasce pronto é caneta, caderno, sapato, celular. A gente está em processo de formação, de aprendizado.
Há muitos de nós, gente, que erra na área em que é especialista. Você já imaginou você errar na área que você é especialista? Ah, eu sou um mecânico excelente, mas fez uma coisinha dentro do próprio carro que ele errou. Olha só que frustração. Mas faz parte do ser humano, não tem como ninguém ser 100% correto. Diz que até as IAs hoje erram. Quem conhece isso? Então, vejam só, a gente tem, como eu disse, a perfeição, gente, existe na nossa mente. Quem é perfeito é Deus. Então, a perfeição é algo justamente que existe na nossa mente. Tudo está em processo evolutivo. Então, a perfeição ainda é uma necessidade nossa de querer sempre a aprovação e de querer que nós tenhamos essa perfeição, ou suposta perfeição, para nos sentirmos em paz. Ninguém é perfeito. Nós não temos essa perfeição. Isso existe no mundo virtual, no mundo da nossa mente. Somos pessoas que erramos e vamos errar. Ah, mas eu não posso errar, mas vai errar. Porque a questão do equívoco faz parte do processo evolutivo. Como eu disse, é o exemplo do mecânico. Você erra mesmo quando é especialista naquilo que você faz ou quer fazer. Então, não temos como escapulir. Imagina se o especialista erra naquilo que ele é especialista. Imagina nós que estamos buscando aprender, dar os passos na vida que nós temos, seja em qualquer área que seja, relacional, afetivo, na área justamente racional, espiritual. É um desafio que nós estamos numa escola, que se chama planeta Terra. Nós ainda somos espíritos que gravitam neste planeta e necessitamos dele para o processo evolutivo, que é uma das coisas mais lindas que o Espiritismo nos traz, que é justamente o reinício, o retorno, o recomeço. E que o budismo sempre fala, que não existe morte e nascimento, existe apenas recomeço. Então, esse capítulo que ela fala da arrogância, que é o segundo, alguém pode achar até redundante, que ela está repetindo isso, ela está chamando a atenção justamente porque a gente acha muito pueril a palavra humildade. E o que os ensinos do Mestre Jesus vêm dizer é justamente isso. É o ego existir, mas tentar, como diz o budismo, encolher ele, não deixar ele inflar, não deixar ele administrar a nossa vida. Então, neste capítulo, a irmã Sudufo ela lembra a passagem de Jesus que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela faz essa introdução. E é o que nós estamos comentando. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um dos mais elevados no céu, se o merecerdes. A leitura rápida dessa passagem do Evangelho parece que estamos falando de questões geográficas, em que uma posição física parece muito arrogante, e você deve procurar uma posição mais humilde, seja no ambiente, seja num pátio, seja no teatro, seja em casa. Não é bem isso que o mestre está falando, não. Ele está falando realmente de emoções, sentimento, raciocínio, postura, que ele quer justamente da arrogância. É quando você quer ser, demonstrar, se impor sentimentos, conhecimentos de que é aquilo que você não é. E passa a ser disfuncional para você e para os outros. Assumir justamente as nossas necessidades, nossas vulnerabilidades, nossas inseguranças. Saber que você erra. É isso que o mestre quer dizer. Quando nós passamos a ter a consciência disso, nós assumimos esse local que ele está falando, o local mais modesto. Porque quando você arroga, você quer estar ao nível de Deus. É isso que ele quer dizer. Quando você arroga, você quer estar no nível dos espíritos superiores. Você se acha anjo. Você quer, eu sei tudo, eu sou capaz de prever tudo. Eu sei quem é você, eu sei de tudo que pode acontecer. Não sabe. Como eu disse, mesmo os especialistas erram. Até aqueles que estudam o comportamento humano. Detetives, policiais, investigadores, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, especialistas em neurociência do comportamento erram, porque é um ser humano imprevisível. Então, nós erramos até naquilo que nós somos especialistas. Imagina quando nós não somos. Então, é isso que eu quis dizer, é lembrar a nossa humildade, gente, dessa postura. Humilde é aquele que conhece o que se é. Como de Sócrates, só sei que nada sei. Quando ele diz isso, quer dizer que o copo está realmente vazio e precisamos
sempre buscar novos conhecimentos, não só acadêmico, porque as verdades não estão apenas nos livros, mas na convivência, em presença de viver. Precisamos estar mais presentes na nossa vida, silenciar, olhar uma natureza, abrir a janela, dar uma caminhada, olhar uma planta, olhar um animal, sentir a sua respiração, sentir a presença do minuto, do banho, de lavar uma louça. Nós estamos chamando aqui, gente, a atenção da presença. Isso nos coloca mais próximo de nós, próximo da nossa espiritualidade. Porque muitas vezes a nossa casa está cheia de coisas. Nós estamos sempre decorando a nossa casa de forma, muitas vezes, de forma ávida, mas ela se continua vazia, porque nós estamos vazios por dentro. Aí buscamos as redes sociais, buscamos nos divertir, buscamos distrair esse eu interno. O que o Espiritismo, e que outras religiões, o budismo, e o que o cristianismo nos traz, é justamente esse encontro conosco mesmo. Que a distração não seja um motivo para nós vivermos. Ele é apenas um recurso para melhorar a nossa vida, mas que não seja o nosso objetivo final, as distrações. Porque o encontro é conosco mesmo. Se não acontecer na Terra, vai acontecer depois do desencarne. Como diz o espírito Inácio Ferreira, quando desencarnamos, somos obrigados a encontrar com nossa própria consciência. Não é no sentido de julgamento, que a espiritualidade vai julgar a gente, não é isso. Mas o Inácio Ferreira, este médico uberabense, que foi realmente um ícone no movimento espírita do Brasil, ele tinha esse receio de encontrar com a própria consciência. Porque não tem como escapulir, é você com você mesmo. Então, ele quis dizer que todos nós temos essa chance. Se não fizermos isso em vida, vamos fazer no plano espiritual. E se não fizer no plano espiritual, vai reencarnar até fazer, segundo os espíritos. Bom, a irmã do fogo continua. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, é uma passagem bíblica, que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles acalaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Essa é uma passagem que os discípulos estavam discutindo entre eles, que era o maior. Não, Jesus gosta mais de mim. Por que você faz isso? Isso existia entre os apóstolos de Jesus. Quem dirá nós? Então, realmente, o mestre sabia disso, sabia que estava acontecendo. Então, Jesus dá esse grande ensino da humildade. Aqueles que se fizeram menor serão maior. Jesus já dava essa questão. Então, ela, só para completar o comentário de cima, ela diz o seguinte: esse cenário da época do Cristo ainda se repete entre nós até hoje. Essa preocupação de querer ser o maior, de ter mais destaque. De forma velada, sutil, sob indução do reflexo da arrogância e suas consequentes máscaras, ainda disputamos a maioridade em relação a quem partilha conosco o trabalho do bem. Ela fala que isso existe não só no ambiente de trabalho, gente, mas no ambiente familiar e no ambiente religioso, na instituição religiosa. Ela diz aqui, o reflexo mais saliente do ato de arrogar é a disputa pela própria apropriação da verdade. Nossa necessidade compulsiva de estarmos sempre com a razão, demonstração egoísta pela posse da verdade, isto é, daquilo que chancelamos como sendo a verdade. Olha, gente, é como eu disse, nós temos uma tendência de querer defender a verdade com os dentes quando ela se dirige aos outros. E a gente quer cada vez mais ter a posse da verdade para demonstrar que somos mais importantes e que somos superior aos outros. Isso ainda é um contexto social que todos nós vivemos. São mecanismos ainda que todos nós trazemos dentro de nós. Só para... Renato, como é que está a nossa hora? 10 minutos. Deixa eu só ler o outro para a gente comentar uma coisa importante que eu quero dizer. O próximo parágrafo, ela continua. De posse dessa sensação orgulhosa de possuir o certo em nosso ponto de vista, há milênios adotamos condutas que nos causam a agradável ilusão de possuirmos autoridade suficiente para julgar com precisão a vida alheia. Então, aqui ela fala duas coisas importantes, que é justamente termos a verdade e a nossa capacidade de julgar. Quando nos sentimos que somos o dono da verdade, sentimos que nós temos o poder de julgar. Então, isso está muito próximo da arrogância.
quando nós afastamos da humildade. O mestre era fantástico. Jesus diz, em Mateus, de que ele dizia o seguinte: a ninguém eu julgo, vós julgais conforme a carne. O mestre, quando ele estava se referindo a isso, ele se referia aos mecanismos evolutivos de sobrevivência que o nosso cérebro e nossa mente têm. E Jesus vem justamente nos salvar aqui, entre aspas, destes mecanismos que todos nós ainda estamos subjugados, submetidos há milênios, que são os mecanismos cerebrais de sobrevivência individual, de espécie e social. Como eu disse, por exemplo, é muito fácil a gente julgar rápido e julgamos mesmo. Eu já comentei isso, são chamados viés cognitivos. Para quem está tendo contato primeira vez conosco, o viés cognitivo é um mecanismo cerebral que o cérebro utiliza um caminho rápido, ele utiliza justamente um caminho muito estreito para dar respostas rápidas. É como o cérebro pegasse um atalho para nos dar uma resposta rápida diante de um desafio. Isso é sobrevivência, isso chama viés cognitivo. Todos nós temos isso em diversas áreas. Todos nós utilizamos viés cognitivos praticamente 24 horas. E esse viés cognitivo, como a gente está treinado a usar isso, lançamos julgamentos rápidos, seja julgamento social, seja julgamento familiar, a gente faz isso rápido. E o mestre, sabendo desse julgamento nosso, ele vem trazer esses ensinamentos para nos tirar disso, para tirar desse automatismo comportamental e trazer essa boa nova. Por isso que ele diz isso: eu ninguém a julgo, vós julgais conforme a carne. A carne cerebral é automático. Então o mestre vem tentar nos tirar desse automático, nos fazer ter presença, nos fazer raciocinar, nos fazer ponderar mais. E o que nos faz fazer isso, uma das coisas que nos ajuda a desinflar o ego e nos desacelerar, é justamente a postura de humildade, essa postura de amor, essa postura de fraternidade, que precisamos exercitar no dia a dia. Quando Jesus diz, vem nos salvar, esse salvamento é nos salvar justamente desses mecanismos evolutivos que fazem parte do nosso dia a dia. Porque, vejam bem, gente, eu já falei que o ego e vários outros mecanismos, como o viés cognitivo, fazem parte do cérebro humano para a sobrevida individual e da espécie e para a sobrevida social. Por exemplo, o julgamento. O julgamento é um mecanismo evolutivo para que o grupo mantesse mais coeso, para que ele identificasse alguns comportamentos que não estão coerentes com o grupo. Por isso que o julgamento ele surgiu ao longo do processo evolutivo, para que pudesse identificar indivíduos que poderiam quebrar a coesão do grupo. Mas nós sabemos perfeitamente que o julgamento ele é importante até certo ponto. O que é certo ponto? É quando passa a depois ser disfuncional. Então a gente acaba fazendo o julgamento de acordo com nossos viés cognitivos. Então o mestre vem dizer disso tudo. Então a gente passa a ter uma série de convicções pessoais. O viés cognitivo, gente, ele faz parte da nossa sobrevida. Muitas vezes a gente acerta, mas segundo a neurociência, na maioria das vezes não. Então é isso. Às vezes acerta, às vezes não. Às vezes você está num ambiente, um indivíduo suspeito pode ou não te agredir ou te roubar. Você vai ter todo justamente o cuidado naquele ambiente e vai identificar aquele indivíduo. Mas pode ser que ele não vá te roubar, ele não era assaltante. Como fazer? Às vezes não dá para saber identificar, isso que eu estou falando. Você vai ter que tomar a atitude que tem que ser tomada. Mas o nosso viés cognitivo, ele serve para a nossa sobrevida. Mas, na maioria das vezes, nós não acertamos. Mas vivemos com ele. E nos ajuda até certo ponto a nossa sobrevida. Aí a irmã do Fogo continua no próximo parágrafo. É com base nesse estado orgulhoso de ser que sustentamos o velho processo psíquico de autofascinação, com o qual nutrimos exacerbada convicção nas opiniões pessoais, especialmente se tratando de intenções e atitudes do próximo. São as crenças cristalizadoras. Ora, gente, é muito comum, nós sabemos disso, nós temos que saber posicionar, há valores que são realmente inegociáveis, mas chega um ponto que é disfuncional, são as chamadas crenças cristalizadoras. A gente não quer quebrar aquela hipótese nenhuma. São crenças centrais, que são muito difíceis, e a gente começa a se basear nela para dizer que a gente tem a verdade de tudo.
e queremos doutrinar as pessoas, não só no sentido religioso, mas de acordo com nossos pontos de vista. Porque se a gente julga, os outros também têm que julgar igual a gente. Então, são crenças que, enquanto a gente não tiver esse processo de humildade, de maturação, humildade é aquilo que eu te falei, aceitar também as nossas limitações, aceitar justamente as nossas instabilidades, nossas fraquezas, a gente vai continuar sendo vítima, entre aspas, né, desses mecanismos funcionais que o cérebro tem e pega tantas peças na gente. E a gente não precisa desses mecanismos de defesa para tentar justamente defender as nossas vulnerabilidades, nossas seguranças. Como Messi diz, a gente precisa desenvolver novos valores para que a gente não fique escravo, para que a gente não fique subjugado constantemente a esses mecanismos cerebrais. Para terminar aqui, para não ficar muito longo, ela termina. Na raiz desse mecanismo psicológico encontra-se neurótica necessidade de sentirmos superiores uns em relação aos outros nas disputas. É o querer justamente a verdade. Isso leva justamente à necessidade de pertencimento ao grupo. Todos nós, gente, temos uma necessidade de sermos importantes no grupo. Isso faz parte, mais uma vez, do mecanismo evolutivo. Quando a gente sente que não está sendo importante, a gente tem medo de perder o pertencimento. Então, até certo ponto, é natural nós querermos ter uma certa importância no grupo. O problema, mais uma vez, é quando essa importância ela passa a ser disfuncional. Como assim? A gente quer ser importante a tal ponto que a gente passa a querer disputar essa importância com os outros. Não somente ser importante de servir, mas de querer ser melhor, de ser destacado, de ser reconhecido, de ser aplaudido. É bem diferente aquele que quer servir no grupo. Olha mais uma vez o evangelho entrando. Amai-vos uns aos outros como vos amei. O Mestre diz isso. Quer ter pertencimento, quer ser importante para o grupo, é necessário servir, mas sem comparar, sem disputa. Então, os nossos mecanismos automáticos de sobrevivência ainda é o macho alfa, ou a experiência do que quer conquistar o grupo, ou ser o líder do grupo. Sempre vai existir isso. E, por incrível que pareça, gente, esses mecanismos cerebrais, eles existem ainda nesse modus operandi de sobrevivência no meio religioso, nos núcleos religiosos, no ambiente familiar, no ambiente profissional, vai por aí afora. E eles sempre vão existir ao longo desses milênios, porque esses mecanismos eles foram criados há milhões e milênios. Então, o Mestre ele veio nos salvar, entre aspas, aqui, desse todo esse mecanismo animalizado que todos nós temos. Se não fosse eles, nós nem estaríamos aqui. Mas é isso, gente. Jesus veio trazer justamente esse meio-dia para a humanidade e ele veio nos guiar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida nesse sentido, para nos tirar ou nos deixar menos subjugados essa lei automática do nosso cérebro, de sobrevida. Isso mesmo. Ele sabia de todo esse mecanismo. O Mestre Jesus é fantástico, gente. Ele foi o arquiteto do planeta Terra, segundo Emmanuel. Ele preparou todo o planeta. Tanto que em Mateus ele fala, antes de vocês serem, eu já era. Ele já era o Cristo. Então, se o planeta tem 6 bilhões de anos, imagina a idade deste espírito. É apenas quimérico na nossa cabeça. Então, quando a gente estuda o espiritismo, a gente vê que o amor desse espírito, Jesus, ele está muito além da nossa concepção. Ele realmente fez o que os gregos chamam de metempsicose. Ele é um anjo que reencarnou no nosso corpo ainda animal para nos fazer e dar realmente essa boa nova. E como diz a Joana de Ângeles, ele é o meio-dia da humanidade. Então ele sabia de todo esse mecanismo, Renato. Segundo Joana de Ângeles, diz que Jesus tinha a capacidade de ler o inconsciente do indivíduo. A pessoa aproximava dele, ele sabia o inconsciente da pessoa. Então você vê justamente o poder psíquico e o conhecimento que esse mestre tinha de nós, das nossas limitações e dos desafios que teríamos pela frente. Você que está me ouvindo na gravação, nós aqui estamos abertos para as suas perguntas, para os seus questionamentos, e depois nós vamos reunir a esses questionamentos e vamos responder um por um e trocar ideias, não vamos responder aqui como mestre, como professor, mas trocando ideias com você. Então nós vamos encerrar? Vamos pedir a este Mestre Jesus, que nós citamos tantas vezes agora nesses últimos minutos,
que abençoe a todos nós que estamos ouvindo esta mensagem. Que a nossa casa, que o seu lar que está aqui, agora, você que está me ouvindo, seja abençoado por esses mentores espirituais. São familiares seus que estão voltando para te dar um abraço, para dizer que sabem das suas angústias, dos seus medos, eles sabem dos seus desafios pessoais, eles choram com você e também sorriem com seus êxitos, com seus momentos felizes, com seus momentos alegres. Eles não são indiferentes às suas lutas, eles estão aqui com você. São familiares dessa e de outras vidas, e que estão jungidos, ligados a você pelos laços do amor fraterno, pelo amor sincero, o amor que vai muito além do tempo. Mestre Jesus, nós agradecemos essa reunião com esses amigos espirituais que estão conosco, que possa fluidificar nossas águas e nossos alimentos, e que nos ajude a estar mais conectados contigo, com a vida, com a presença de viver. Nos abençoe, Jesus. Que assim seja, se assim será.